Glória a Deus. Que bênção estarmos juntos mais uma segunda-feira e nós estamos quase terminando já esse estudo das 7 parábolas do reino. Luciene, Deus abençoe, seja bem-vindo, todos os irmãos aí em Cerqueira. E eu quero que você, se puder, pegue aí papel, caneta para anotar e também use essa ferramenta no Facebook. A palavra fica gravada, ouça 1, 2, 3 vezes, porque são muitas informações, eu acredito, para alguns. Então, quanto mais você assiste, você pega a sua Bíblia, vai lá pesquisando. Quando você for assistir novamente, pegue uma Bíblia, uma concordância de estudo e vá anotando, amplie, porque o nosso tempo aqui ele não é um tempo tão grande para a gente esgotar os assuntos, mas pelo menos a intenção é dar uma pista para que você possa realmente entender aquilo que o Senhor ele está trazendo aqui como ensinamento para a sua igreja. E nós falamos, e eu quero aqui mais uma vez recapitular, as parábolas do reino, elas têm um objetivo de trazer restauração para a vida da igreja. Então elas mostram a situação da igreja e aquilo que o Senhor ele deseja, qual é o modelo que ele deseja ver na sua igreja. Paulo César, seja bem-vindo. E quando nós falamos de reino dos céus, nós estamos falando do reino de Deus manifestado, o reino de Deus aqui na terra. O reino dos céus, ele tem aparência, e a aparência do reino é a igreja, ou desculpa, são as parábolas. Então, a aparência do reino estão nas parábolas. A realidade do reino é a igreja, ou seja, Cristo já reina aqui na terra através da igreja. E à medida que nós expandimos o evangelho, nós estamos fazendo o que Isaías disse, aumentando o governo dele na terra, porque o aumento do seu governo não terá fim, e ele vai se manifestar de uma forma global, inteira no milênio. Mas à medida que você vai evangelizando, você vai levando. Vânia Levin, seja bem-vinda. Oramos hoje pela sua cirurgia, tenho certeza que foi bênção. E à medida que você evangeliza, você leva a realidade do reino nos 4 cantos da terra. Por quê? Porque aonde uma pessoa é resgatada e ela entrega a vida para Jesus, o governo de Cristo se estabelece na vida daquela pessoa. E aonde o governo de Cristo já está na vida de uma pessoa, a realidade do reino é chegada. Então, por isso que quando um crente lavado pelo sangue, ô Ju, Maju, seja bem-vinda, estava faltando. Quando você leva o evangelho e alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, nasce de novo, a realidade do reino começa a acontecer naquela vida, através daquela vida. Leia, seja bem-vindo. Daiane, Deus abençoe. Vera, sejam bem-vindos. Então, a realidade do reino é a igreja. Cristo reina através da igreja. Ele ainda não reina sobre toda a terra, o mundo ainda está no maligno, mas aonde a igreja chega, o reino de Deus se manifesta e o inimigo tem que bater em retirada. Essa é uma realidade. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a aparência do reino está nas parábolas e a realidade do reino é a igreja. E a manifestação do reino dos céus, ela se dará de uma forma total, global e restrita no milênio. Que bênção, Vânia, que foi tudo bem. Glória a Deus por isso. Tempo novo. Dias melhores já chegaram na sua vida. Amém? Então,
Você precisa guardar sempre isso. Quando Jesus está falando do reino dos céus, ele está falando do reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus é o governo de Deus de eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade em tudo, em todo o universo, nos céus, na terra, em tudo. Porém, o reino dos céus é o governo de Deus através do Messias, através de Cristo, o Cristo glorificado na vida da igreja na terra. E ele começou com Jesus lá atrás, e ele hoje é real através da igreja, e ele será manifesto na vinda de Cristo, quando o reino milenar foi estabelecido. Então, guarde isso, nós estamos sempre repetindo para você entender, porque é muito importante. Isso não é um conceito, nem uma doutrina, mas isso é bíblico. E à medida que a palavra ela entra em você, ela lhe liberta. À medida que a palavra entra em você, ela lhe liberta, porque ela é uma verdade, e a verdade nos liberta. Eu vejo muitos crentes que às vezes têm medo das trevas, têm medo do inimigo, porque não têm a consciência de que na sua vida Jesus já reina. Ele reina. E se ele reina, ele já tomou as chaves do inferno e da morte. E a palavra dele diz que ele daria as chaves que abre, as chaves de Davi que abre e ninguém fecha e ninguém abre. Então, a verdade nos liberta do medo, nos liberta dos conceitos errôneos, nos liberta das doutrinas erradas. Nós vamos falar muito hoje sobre isso. Então, nós vamos sendo libertados à medida que a verdade vai nos alcançando. E eu espero que nesses dias, essa verdade, como uma espada afiada de dois gumes, venha trazer visibilidade, venha trazer libertação, venha trazer realmente segurança para você, que é lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Lembrando que a nossa salvação é obra da graça mediante a fé em Cristo Jesus. Todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor e com a sua boca e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a salvação é obra de Cristo em nós, não de obras nossas, para que ninguém se glorie. É uma ação de Deus na minha vida e na sua vida. Porém, os vencedores não são aqueles que ganham essa vitória de graça. Os vencedores são aqueles que pagam um preço, são aqueles que têm obras de justiça, são aqueles que trabalham na expansão do reino. Você quer reinar com Cristo? Comece a expandir o reino dele. Comece a levar essa palavra, espalhe o evangelho. Seja um semeador da palavra. Você quer participar desse reino com Jesus? Porque o fato de você estar salvo não lhe garante que você vai reinar com ele. Nós temos falado muito sobre isso. Então, faça parte da evangelização. Espalhe o governo de Cristo sobre a terra, porque isso tudo se transforma em obras de justiça. E essas obras de justiça, graça e paz, Cíntia, essas obras de justiça, elas serão cobradas. Por quê? Porque essas obras, elas podem ser feitas através daquilo que o Senhor dispensou para dentro de cada um de nós. A Bíblia diz que nós somos mordomos e dispenseiros de uma graça tremenda que está dentro de nós. Deus dispensou vida e dons e talentos para cada um de nós. Então o Espírito Santo, ele nos deu dons. Quando o Senhor foi, ele deixou dons para nós administrarmos. Então essa é a economia de Deus é essa. O que eu faço com o que Deus colocou na minha vida? O que eu faço com os dons que ele me deu? O que eu faço com aquilo que ele plantou dentro de mim? Por isso que em uma outra oportunidade nós vamos falar sobre o patrão que viajou e deixou talentos para serem multiplicados. E quando ele voltou, ele foi prestar conta. Quem é esse? É Jesus. E um dia nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo para dar conta. Tânia Michelin, seja bem-vinda. Para dar conta de tudo aquilo que ele nos deu. Aquilo que ele nos deu.
a salvação é algo que ninguém tira de nós, mas ele, juntamente com a salvação, nos deu dons. Ele nos deu o seu Espírito, para que nós possamos, dentro dessa economia dos céus, multiplicar, ou seja, somos mordomos e que sejamos achados mordomos fiéis, porque só esses mordomos fiéis vão poder reinar com ele. Então esse é um ponto muito importante. Outra coisa, anote, as 7 parábolas de Mateus 13, elas têm a ver com as 7 igrejas, de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Então, elas estão relacionadas com as 7 igrejas, nas fases que a igreja viveu, desde o momento em que a igreja nasceu, após a ascensão de Jesus, até o momento da igreja da volta de Cristo, que é a igreja de Laodiceia. Então nós começamos ali com a igreja de Éfeso, depois passamos pela igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, essa fase inicial da igreja, os primeiros cristãos do primeiro século. Depois nós entramos pela igreja de Esmirna, e essa palavra Esmirna, ela tem a ver com mirra, que eram o perfume usado para embalsamar os mortos, para perfumar os mortos. É a igreja sob a perseguição, a igreja que nasceu ali debaixo de muita perseguição, e até o século IV ela foi uma igreja martirizada, uma igreja que realmente sofreu, mas as aflições não diminuem a igreja. As aflições, guardem isso, as aflições nunca diminuíram a igreja. A igreja perseguida sempre cresceu. A igreja sempre cresceu debaixo de perseguição. Então, a gente não tem que ter medo das aflições, nós temos que ter medo da apostasia. O problema não é a perseguição, é a apostasia. Apostatar é virar as costas para as verdades. A outra igreja, ela é a igreja de Pérgamo. Essa palavra Pérgamo, e nós quando falamos da parábola do grão de mostarda, nós mostramos para vocês que o grão de mostarda, ele simbolizava exatamente a igreja de Pérgamo. É esse momento em que a igreja se casa com o mundo, se tornando uma igreja mundana. Ou seja, o momento em que a igreja ela passa a mundanizar, e logo em seguida ela vai paganizando, ela entra no paganismo. Se você perceber, o que aconteceu com a igreja de Pérgamo foi o que aconteceu com Israel, quando houve a divisão das 10 tribos das 12 tribos, onde 10 tribos foram para o norte e ficaram 2 no sul. E o que aconteceu? Jeroboão, o rei que levou aquelas 10 tribos para o norte, ele passou a produzir um culto mais para manter o povo ali do que para servir a Deus, porque ele não queria que Israel, essas 10 tribos, fossem para Jerusalém para adorar o Senhor, e ali de repente eles pudessem voltar para o clã de Davi. E com isso, ele estabeleceu um culto completamente à parte, fora dos padrões do princípio estabelecido por Deus. E ele instituiu altares, sacerdotes, fora do princípio de Deus. Rapidamente eles paganizaram, rapidamente houve a paganização, e logo em seguida aparece a apostasia através de uma mulher chamada Jezabel. Então, da mesma forma que aconteceu naqueles dias em Israel, e o resultado disso foi terrível, porque Deus teve que arrancá-los daquela região e colocar um outro povo, porque eles se perderam, eles passaram a ser idólatras, porque todas as vezes que a igreja mundaniza, ela abre as portas para a apostasia. Então a igreja de Pérgamo é aquela igreja que ela se casou com o mundo. A palavra Pérgamo é casamento, relacionada ali com a parábola do grão de mostarda. A hortaliça que ficou grande demais de uma hora para outra, exuberou. E quando ela exuberou e ela se tornou uma árvore, que ela não deveria se tornar árvore, porque a mostarda não produz árvore, ela produz uma hortaliça grande. Ela se tornou um ninho para as aves dos céus. Vocês viram? As aves dos céus são os demônios. Então a igreja passou a ser ninhos de demônios. Então ela mundaniza,
ela começa a misturar as coisas dentro dela e logo em seguida ela apostata, que é a igreja de Tiatira. Então a igreja, no momento da apostasia, mais ou menos lá pelo século VI, quando Constantino e tudo aquilo que ele havia introduzido agora foi perpetuado por aqueles que entraram na vida da igreja. E nós vamos ver agora, daqui a pouco, sobre esse fermento que vai entrando, sobre o catolicismo apostólico romano do século VI, que ele introduziu nessa massa ali a idolatria, doutrinas completamente fora dos padrões da palavra de Deus. E a igreja foi mundanizando. Depois nós temos a igreja de Sardes, que é a igreja do tempo da reforma. E aí nós vemos o tempo de restauração. E você anota tudo isso e depois vê como isso se encaixa com essas 7 parábolas. Depois nós temos a igreja de Filadélfia, que é a igreja do tempo da restauração. É o tempo da restauração da igreja. A igreja da reforma, ela sai de dentro daquele processo onde ela estava presa no mundanismo, dentro de uma prisão, lembrando que durante 1000 anos a igreja praticamente morreu. A igreja ela foi a óbito. Ela se transformou numa instituição perversa, numa instituição extremamente política, numa instituição que não visava mais a pregação do evangelho, mas a perpetuação da instituição em si. Então, e foi exatamente nesse tempo de Tiatira que essa mulher ela entra com essa doutrina, aonde de repente começaram a cultuar mais a instituição do que a Deus. E é dali que vem essa herança que muitas pessoas tomam um susto quando no tempo de pandemia o local de encontro é fechado e você achou que a igreja fechou. Por quê? Porque a cultura de ir para a igreja nasceu exatamente nesse tempo, porque você começa a ligar aquelas 4 paredes como sendo a igreja, e aquelas 4 paredes nunca foram a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é essa corporação de Cristo, é essa manifestação da glória do Senhor, que ela transcende aos lugares físicos. Então, nesse momento, como a gente tem falado muito, Deus está nos dando uma oportunidade de entender que mais do que ir a uma igreja, nós estamos tendo a oportunidade de ser, de voltar a ser igreja. E não importa se você está aí na sua casa, eu na minha casa, algumas vezes lá no prédio da igreja, nós estamos conectados nesse corpo maravilhoso, tendo a cabeça Jesus, e só Ele pode ser glorificado. A igreja, instituição, ela começou a ser glorificada exatamente quando essas doutrinas erradas chegaram. Depois nós temos Filadélfia, Sardes, que é o tempo da reforma, e Filadélfia, que é o tempo da restauração da igreja. E por último, a igreja de Laodiceia. Essa é uma igreja que nós estamos entrando nesse momento, que vai se concluir o tempo de Deus na história, ou seja, a igreja de Laodiceia é a última igreja até a volta de Jesus, quando os vencedores eles serão arrebatados e o Senhor vai preparar a sua segunda vinda. Características dessas igrejas nós vamos ver, porque semana que vem nós vamos começar a caminhar um pouco sobre o Apocalipse, para que a gente possa ter uma visão mais ampla. Mas a igreja de Laodiceia é essa igreja ensimesmada nela. É uma igreja que se sente rica, é uma igreja que se sente, que tem visão, é uma igreja que ela tem todas as coisas, que ela está vestida, mas o Senhor diz, tu és pobre, cega e nua. Ou seja, tu te perdeste. Então arrepende-te, arrepende-te. E essa é a igreja que a gente vê o Senhor dizendo que Ele está fora dela. Ele bate na porta, porque eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Não é uma mensagem evangelística, essa é uma mensagem de restauração. É o Senhor dizendo, vocês me botaram para fora, me puseram para fora.
eu quero entrar, e se vocês deixarem eu entrar, eu vou fazer uma festa aí com vocês. Amém? Então, um panorama geral para que a gente possa entender essas conexões que o próprio Senhor Jesus ele vai trazendo já muito antes, nos falando e nos mostrando de coisas que haveriam de acontecer. Então hoje, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 13, no versículo 33, Mateus capítulo 13, versículo 33, e a palavra do Senhor nos diz: e contou-lhe mais uma parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Todas estas coisas falou Jesus à multidão. Então até aqui ele estava falando à multidão. São 4 parábolas que ele fala para a multidão. Lembra que depois os discípulos foram perguntar para ele: por que você fala por parábolas? Ele diz: para a multidão que tem um coração endurecido, eu vou falar por parábolas. Já estava lá no profeta Isaías, para que ouvindo não entendam, para que vendo não vejam, para que não se convertam e sejam curados. Então Jesus está falando que tem um povo de coração endurecido, que ele só vai falar para eles dessa forma, mas para aqueles que estão perto dele, ele explica todas as coisas. Veja, Jesus não explica as parábolas para as multidões, ele explica para os seus discípulos, ok? Então, o que você está recebendo aqui, muitos de coração duro não vão conseguir entender, não vão conseguir, vão ouvir, não vão entender, mas você está parando aqui. Por isso eu lhe estimulo a que pare para ouvir. Então você está parando para ouvir, para receber a explicação. E nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas. E assim cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca e proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Abrirei a minha boca em parábolas. Amém? Então vamos identificar os elementos dessa parábola. O reino, e ele contou, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Então nós temos aqui o fermento. João Marcos, seja bem-vindo. Nós temos o fermento, nós temos a massa, nós temos a mulher. Então, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher escondeu no meio da massa. É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e ele escondeu em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Então a primeira coisa que nós vamos identificar aqui é o que é o fermento. O que é esse fermento? Lembrem-se que nós temos falado para vocês, a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia, ela explica a Bíblia. Nós não podemos fazer interpretações fora da Bíblia. Nós não podemos criar doutrinas, ensinos baseados naquilo que nós achamos, porque a própria Bíblia explica a Bíblia. E se nós tivermos cuidado, se nós tivermos paciência, se nós tivermos dependência de Deus, nós vamos ver a Bíblia explicando a própria Bíblia. Então, veja, primeiramente, vamos ver o que a Bíblia nos fala do que é fermento. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, de 6 a 8, a palavra do Senhor nos mostra o que é o fermento. O apóstolo Paulo, ele está falando à igreja. Abra então 1 Coríntios, vamos ver a primeira explicação bíblica do que é esse fermento. Capítulo 5, de 6 a 8. Paulo diz: esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova sem fermento. Então diga comigo, massa nova sem fermento. Assim como certamente sois. Ou seja, vocês são
essa massa sem fermento. Só que vocês precisam se livrar disso. Porque o que está em vocês é exatamente essa essência de uma massa sem fermento. Vamos continuar. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Paulo aqui está mostrando claramente que o fermento, ele simboliza o pecado. E ele usa aqui a figura de linguagem do corpo de Cristo. O corpo de Cristo representado na Páscoa é uma matzá. O que é uma matzá? É um pão sem fermento. É um pão que não tem fermento. E por ele não ter fermento, ele não é bonito, ele não tem exuberância, mas ele tem essência. Ele parece uma bolacha. Vocês que participam da Santa Ceia todos os meses, você sabe que o pão que nós usamos na ceia não é o pão fermentado, porque o pão da ceia não tem nada a ver com fermento. O pão da ceia representa o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele é esse pão sem fermento. Jesus não trouxe nele nenhum pecado. Não havia nele nenhum pecado. Então, Paulo está dizendo que nós precisamos sair daquela coisa velha. E a figura aqui é o Êxodo, lá no Egito. Quando o Senhor ordenou a primeira Páscoa, ele disse: vocês vão sair do Egito, então vocês não levedem a massa do pão de vocês. E a massa que vocês vão levar no deserto para comer nos primeiros dias da caminhada de vocês, ela é uma massa sem fermento. Essa massa sem fermento, ela não estraga, ela resiste. O pão fermentado, ele tem validade curta. O pão sem fermento, ele pode ser mantido por muitos e muitos tempos. Então, da mesma forma, a nossa vida, ela precisa ser sem pecado. E Jesus está dizendo aqui que uma mulher pegou o quê? O pecado. E ela escondeu dentro da massa. Ela escondeu, ela colocou. E veja, e não é muita coisa. O fermento sempre é a menor parte. O fermento sempre é a menor parte. Mas ele tem o poder de tomar conta de tudo. Então, pequenas concessões na sua vida podem se tornar num grande desastre para a sua vida. Eu vou repetir, pequenas concessões de pecado vão se tornar em desastres. Por quê? Porque vai levedar a massa, porque vai estragar, porque vai tirar a aparência e a essência daquilo que você é e vai lhe dar uma outra aparência. Vai lhe dar uma outra aparência que talvez agrade o mundo, agrade muitas pessoas, mas que não tem prazo de validade longo. A vida cristã que está fermentada no pecado não vai longe. Escute, não vai longe, porque muitas pessoas estão tropeçando e caindo e trazendo escândalos muito grandes, porque acham que podem conviver com o fermento na massa. E muitas vezes esse fermento foi introduzido de uma forma muito sorrateira. E a igreja, ela precisa estar muito atenta a isso. Da mesma forma que a igreja do grão de mostarda, ela se tornou um ninho para demônios, as aves dos céus vieram se aninhar nela. E ela, por quê? Porque ela virou uma aberração. Ela deveria ser uma grande hortaliça e ela se transformou numa grande árvore. E essa grande árvore, ela não tem nada a ver com a semente que foi plantada. A semente que foi plantada é a menor semente, que era o grão de mostarda. Ela deveria ser a maior das hortaliças, mas não uma árvore exuberante. Mas de uma hora para outra, ela se casou com o mundo e ela exuberou. Pastor Inés, seja bem-vinda, Vera Bonaldi, Sônia, ok? Então ela exuberou, então ela se tornou uma aberração. E lembra que eu disse para vocês semana passada que nem tudo que dá certo é certo. Então muitas vezes você traz o mundanismo para dentro da igreja, isso vai dar certo.
A igreja vai crescer, mas esse crescimento, ele se torna apenas uma oportunidade para as aves do céu se aninhar nesse lugar. Ou seja, a igreja, quando ela perde a sua essência, ela se torna um lugar para aninhar demônios. E da mesma forma, agora o que Jesus está dizendo, a mulher tomou as medidas de fermento e ela escondeu. Ou seja, foi uma obra sorrateira. Ela foi entrando de uma forma que ninguém percebeu. E só se perceberam quando o fermento tomou toda a massa. E a massa não tinha mais nada a ver com o corpo de Cristo. A igreja se tornou uma instituição poderosa. A igreja se tornou uma instituição maligna. A igreja se tornou uma instituição humana. A igreja se tornou uma instituição mundana. E ali foi entrando o pecado e foi perdendo a essência. Então, se você perceber claramente, a igreja no século VI, ela foi assimilando a idolatria, o culto a ídolos, que é proibido na Bíblia, que faz parte dos 10 mandamentos. E ela foi colocada sorrateiramente. Não, isso não é idolatria. Nós apenas estamos fazendo lembrança. Queridos, é idolatria. E isso destruiu a vida da igreja. Destruiu a vida da igreja. E ela levedou toda a massa. E a igreja, ela foi perdendo a sua essência. A igreja que ela antes crescia num contexto de celebração, de liberdade. A igreja crescia nos lares, a igreja crescia, por quê? Porque havia uma liberdade, porque havia dons sendo repartidos, uma igreja que tinha fundamentos proféticos e apostólicos, e é nesse fundamento que ela crescia, ligada com as raízes judaicas da vida da própria igreja. Então ela estava ali enfrentando lutas, guerras, mas ninguém conseguia parar a igreja. Quando a mulher conseguiu colocar esse fermento dentro da igreja, a igreja perdeu a sua matzá, ela perdeu as características de Jesus e ela assume agora as características mundanas, as características malignas, as características pagãs, e ela não tem mais nada a ver com aquela igreja que nasceu em Jerusalém. E ela veio a se perder. E de lá para cá, tirar esse fermento da massa tem sido realmente um desafio. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que esse fermento, ele representa o pecado. O pecado. A massa é o corpo de Cristo, a igreja. Então, fermento não é coisa boa. Toda vez que você vê fermento, não é coisa boa. Por quê? Porque o que caracteriza Jesus é a matzá. É esse pão sem fermento. É esse pão que tem, apesar dele não ter beleza, ele tem consistência, ele tem essência e ele representa Jesus. Amém? Nós não precisamos trazer coisas lá do Egito, nós não podemos trazer o fermento velho da vida que nós tínhamos. Nós já saímos dessa vida, o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não vamos trazer as culturas, não vamos trazer as práticas velhas para esse tempo novo. Por quê? Porque Cristo, a nossa Páscoa, Ele já fez algo novo para nós e Ele está dizendo tudo novo. Tanto é que eu estou tirando você do Egito e te levando para um outro lugar. Por isso que eu quero falar algo para você, querido. O apóstolo Paulo, ele diz claramente como pode haver comunhão entre o mundo e a igreja. Então, infiéis, a palavra de Deus chama de infiéis. Que associação pode haver entre mundo e igreja? Que associação pode haver entre o pão asmo e o pão fermentado? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. E ele está dizendo, livrai-vos, livrai-vos, livrai-vos. Vocês precisam se livrar. Olha só, por isso, ele está dizendo, livrai-vos do fermento velho, versículo 7, a fim de que sejais massa nova. E eu quero dar essa palavra para você hoje. Não queira fazer de conta que você é do corpo de Cristo,
com um fermento velho. Porque nós não fomos chamados para sermos politicamente corretos, nós fomos chamados para ser libertos do pecado. O Senhor está nos libertando do pecado, porque agora eu vou trazer o pecado para dentro dessa realidade nova. Para que eu vou ficar trazendo as coisas velhas que um dia me destruíram, que um dia me levaram para a depressão, para a opressão, para tudo que é ruim? Para que eu vou trazer isso de volta? O Senhor está dizendo: livrai-vos, assim como certamente vocês são. Porquanto Cristo, nosso Cordeiro, foi sacrificado. Ele foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento do maligno. Amém? E da corrupção. Escute, queridos. Muitas vezes a gente, no afã de querer fazer as coisas darem certo, a gente traz fermento para dentro da igreja. Não é porque eu vou colocar um carimbo gospel que eu vou fazer agora festas pagãs dentro da igreja. Sabe? Não dá, não combina. E eu não estou falando isso por conta de ser cafona, não, de ser bíblico. O Senhor diz: livrai-vos do fermento velho. Livrem-se do fermento velho. Livrem-se. E não tem nada a ver com religiosidade, não, queridos. Religiosidade é exatamente o contrário. Religiosidade é colocar fermento. Quer ver? Vamos abrir agora, vamos ver o que Jesus chama esse fermento. Mateus 16, de 1 a 12. Vamos ver agora o que Jesus chama esse fermento. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para o provar, pediram-lhes que mostrasse um sinal vindo do céu. Então ele lhes respondeu: quando começa a entardecer, dizeis: haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? Essa geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou então deles e partiu dali. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. E Jesus lhes falou: estejais alerta, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Entretanto, eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pães? Percebendo a desavença, Jesus indagou: por que discordais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pães? Não compreendeis até agora? Nem sequer lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos recolheste? Nessa ocasião sobrou 12 cestos. Nem dos 7 pães para aqueles outros 4.000 e quantos cestos recolheram? 7 cestos. Ou seja, quando ele usou menos pães para alimentar mais gente, sobrou mais cesto. Quando ele usou mais pães para alimentar menos pessoas, sobrou menos. Ele está falando: vocês não estão percebendo que eu não estou falando disso. Eu não estou falando de pão. Como não entendeis que não vos falava a respeito de pães? E sim, tende, pois, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Compreenderam então que não lhe dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, aqui Jesus está dizendo que esse fermento é uma doutrina, é um ensino errado. E que ensino é esse que os fariseus pregavam? Que ensino é esse? Porque aqui, esses ensinos e essas doutrinas do fariseu, elas estão ligadas a algo que Jesus disse: isso é muito perigoso. Lá em Mateus 23, de 1 a 7, Jesus explica que doutrina perigosa é essa. Abra lá Mateus 23. Mateus 23, de 1 a 7.
Anote esses textos para você depois ver com cuidado, com mais tranquilidade, porque o tempo aqui não dá para a gente demorar tanto. Então Jesus pregou às multidões e aos discípulos, e ele disse: os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto ele vos disserem. Olha só, o que eles pregam é certo. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Jesus está dizendo que tem uma doutrina que está destruindo a vida da igreja, que é a doutrina da hipocrisia, da falsidade, daquilo que eu prego e vivo outra coisa. Então, essa hipocrisia é uma doutrina que pode destruir a vida da igreja e que é a base da religiosidade. Olha só como essa doutrina ela é pesada. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Essa doutrina põe peso nos outros, mas eles mesmos não vivem isso. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Ou seja, querem ser um pão bonito. O pão fermentado é muito bonito. Querem ser a mostarda que virou árvore, porque isso dá visibilidade. Então, a igreja que quer ser visível, que quer aparecer, a igreja que quer ser ela em si mesma, é uma igreja que ela está impregnada desse fermento que a mulher botou lá dentro, que a mulher colocou na massa. Essa igreja que ela trabalha para aparecer e põe fardos sobre os outros. Então, uma igreja que vigia, onde os líderes estão sempre ali prontos para punir discípulos, sempre prontos para disciplinar, para isso, para aquilo outro, mas que eles mesmos não vivem. Então fica uma coisa muito, muito ruim, e aonde muda o foco de Jesus e coloca o foco na igreja, na instituição, nos homens, no líder, na pessoa. Veja, toda vez que um líder quer aparecer mais do que Jesus, pode ter certeza que tem fermento nele. Já tem fermento nele. A minha verdadeira força está na minha fraqueza. A minha força está na minha fraqueza. A minha força não está na minha capacidade. Amém? Então, a gente precisa entender que a nossa força está na nossa fraqueza. Quando sou forte, quando sou fraco, aí é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu preciso ter isso em mente. Hoje eu falava com um discípulo e eu falava para ele: querido, nós precisamos entender que sempre tem uma criptonita para destruir um super-homem. Mesmo o super-homem sabia que ele tem que se manter longe da criptonita. Qual é a sua criptonita? Você está entendendo? Nós precisamos entender isso, porque é nessa consciência de que eu não sou o que eu penso que eu sou, e que é a graça dele que me basta, e que se não fosse ele eu já teria caído, eu já teria sucumbido, eu não resistiria, é que vai me fazer vencedor. Por quê? Porque é nessa consciência que eu vou depender mais dele. É nessa consciência que eu vou estar nos lugares que eu preciso estar. Eu não vou estar na roda dos escarnecedores. Eu não vou me deter no caminho dos pecadores. Eu não vou fazer como Sansão, usar a minha unção para ficar andando na beira do perigo o tempo todo e saindo do perigo. Vou até a beirinha do pecado e saio. Eu não vou fazer isso. Tem muitos crentes que ficam testando a unção e aí entram no pecado até certo ponto, porque daí acham, não, daqui para lá e é um pecado absurdo, mas aqui eu já volto. E vão flertando com o pecado e usando a unção para arrebentar os portões e voltar para casa. Escute, isso é o preâmbulo da queda, da destruição. Jesus diz: acautelai-vos desse fermento,
dessa doutrina. A mulher introduziu o pecado na igreja. A mulher introduziu esse pecado através de um ensino, de uma doutrina de hipocrisia, uma doutrina aonde o que eles pregam Jesus disse, pode viver o que eles pregam, mas não viva o que eles vivem, porque é hipocrisia pura. É hipocrisia pura essa doutrina dos fariseus. Olha Jesus falando que essa igreja de Tiatira, ela seria levedada, porque essa mulher, ela colocou uma doutrina errada lá dentro. Olha o texto, ele continua dizendo, tudo que eles realizam tem como alvo para aparecerem para as pessoas. Por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de saírem e de serem pelas pessoas chamado mestre, mestre. Vós, todavia, não sereis tratado de mestre, pois um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porquanto só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Também sereis chamados de líderes, pois também não sereis chamados de líderes, pois um só é vosso líder, o Cristo. Porém o maior dentre vós seja o servo, seja vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Que quando o reino for manifestado, ele vai colocar as coisas no lugar. Os menores serão os maiores serão os menores. Aqueles que eram maiores vão servir. Ele vai recolocar as coisas no seu devido lugar. Por quê? Porque essa doutrina que exalta as coisas, que exalta a instituição, que exalta pessoas e não o Senhor, é uma doutrina que traz desnivelamento. E é por isso que no século VI nasceu um processo dentro da igreja em que clérigos ficaram de um lado e leigos do outro lado. Não existe isso na palavra. Não existe esse princípio. Então, poucos clérigos vão ministrar para muitos leigos. E o povo ficou à parte da palavra. Chegou ao absurdo que no auge do tempo de escuridão dessa igreja de Tiatira, a Bíblia ficava amarrada com um cadeado no púlpito das igrejas. A pregação era feita em latim, numa linguagem para que ninguém entendesse, com o sacerdote de costa para o povo, porque o povo ele era impuro e o clero, a igreja era santa, a igreja era tudo. E a Bíblia ela tinha que ser amarrada, por quê? Porque ela era uma pérola que não poderia ser dada aos porcos. Olha o desnivelamento, vocês são os porcos. E quando o Senhor, ele salvou as nossas vidas, ele nos fez irmãos. Ele nos fez irmãos. Os fariseus trazem essas distinções. E muitas vezes dentro da igreja, a gente ainda traz esse fermento. Por isso que dentro da igreja, as pessoas ficam disputando para ver quem tem mais cargo, para ver quem tem mais liderança, para ver quem tem mais relevância, para ver quem aparece mais. Por quê? Porque esse fermento ainda não foi arrancado. Mas em nome de Jesus, deixa eu lhe dizer, a palavra do Senhor diz, livrem-se desse fermento, livrem-se dessa doutrina. Essa não é a doutrina de Cristo. Sabe qual é a doutrina de Cristo? Jesus, o Mestre, o Senhor, na ceia, na última ceia dele com os discípulos, ele lavou os pés dos discípulos e ele disse, esse é o modelo. O maior seja o servo. O maior seja o servo. Olha que interessante. Quando nós falamos de honra, nós não estamos falando de maioridade, nós estamos falando de relacionamentos, de reconhecimento, de unção. E não é bajulação. Honra é um princípio que nós devemos entender que funciona o reino dos céus. Porém, essa doutrina maligna de Tiatira, ela trouxe exatamente essa confusão, essa mulher representada por essa
igreja apóstata, por essa igreja que a Bíblia chama de Babilônia, a Babilônia que um dia vai ser destruída pelo Senhor, ela vai ser destruída. Essa Babilônia, ela continua, essa mulher continua ensinando. Essa mulher lá em Tiatira, sabe o que o Senhor chama ela? Vamos abrir Apocalipse no capítulo 2, de 18 a 26. Olha o que o Senhor diz dessa mulher. Apocalipse 18, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras. Uma coisa que a gente precisa entender, não importa em que estado a igreja esteja, Jesus está andando no meio dela. Por quê? Porque é do Senhor e Ele quer resgatar, Ele quer restaurar. Ele quer restaurar. Olha o que ele está dizendo: conheço tuas obras, o teu amor, a tua fé, teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, eu tenho contra ti o fato que toleras Jezabel. Então, primeiro o Senhor está dizendo: eu conheço teu coração, eu conheço o teu desejo, estás trabalhando muito mais agora, porém, eu tenho algo contra ti. Você deixou a mulher colocar fermento aí dentro. O fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos, olha só, doutrinas, induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Ou seja, há uma doutrina que está pervertendo a vida da igreja. E uma doutrina que ela vem de pouquinho, e ela tem um potencial de crescer. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Eu estou dando tempo para ela, para essa igreja, para ela se arrepender. Portanto, eis que a farei adoecer, enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher, e não aprenderam como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Então somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, e eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos para ouvir, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Olha que coisa tremenda, queridos. O Senhor está dizendo que essa doutrina que foi colocada, esse fermento que foi colocado, ele perverteu a vida da igreja e passou a aceitar tudo. Então as coisas passaram a serem aceitas. A gente tem nos dias de hoje um evangelho chamado progressista, e muitos pastores que trabalham dentro dessa cultura do evangelho progressista estão colocando dentro das igrejas. E essa é uma igreja que tenta legitimar aquilo que Deus não legitima. É uma igreja que quer aceitar aquilo que Deus não aceita. É uma igreja que começa a trazer essa cultura farisaica, mas pior do que isso, ela se aprofunda nesses segredos, nesses profundos segredos do inferno, trazendo uma perversão.
porque essa igreja ela não visa viver a vida de Cristo, mas ela visa agradar aos homens. Então essa é uma igreja que ela visa agradar aos homens. E o Senhor está dizendo para nós, essa parábola, ela tem um efeito de gerar em nós constrangimento, arrependimento. Por quê? Porque o Senhor está dizendo, ei, eu não aceito qualquer coisa. Eu não aceito qualquer coisa. A massa, ela precisa ser sem fermento. O apóstolo Paulo diz, apresentei os vossos corpos, apresentei essa massa como sacrifícios vivos, santos e agradável a Deus. E como deve ser essa massa? Abra sua Bíblia comigo em Levítico capítulo 2, versículo 11. Porque lá atrás, o Senhor já sabia que isso iria acontecer e ele já começa a colocar aqui todos os fundamentos. Ele começa a dar toda uma diretriz de como deve ser feito isso. Ele diz, nenhuma das ofertas de cereais, Levítico 2:11, que oferecerdes ao Senhor será preparado com fermento, pois jamais queimareis fermento ou mel como oferta queimada ao Senhor. Não pode colocar sobre o altar, porque quando nós, e ele diz, podereis oferecê-los ao Senhor, não, vocês não podem entregar essa oferta com mel e fermento, para o Senhor ele não aceita, por quê? Porque o que ele quer são esses ázimos, a santidade, essa vida sem pecado e sem doutrinas erradas, doutrinas de engano. Você percebe que quando nós olhamos para a Páscoa, nós olhamos o que? Dois elementos, o pão sem fermento, o cordeiro, e não havia mel ali na Páscoa. O que há na Páscoa é a erva amarga, porque isso mostra exatamente a aflição de uma libertação. E a gente precisa entender que o nosso evangelho, ele não é pregado, ele não é um evangelho de doçura, porque toda vez que o evangelho vivo é pregado, uma aflição se levanta, mas que nós tenhamos disposição de comer as ervas amargas, porque só quem come as ervas amargas vai conseguir atravessar o deserto e entrar na terra prometida, e reinar, e entrar nesse reino com ele. Só aqueles que têm essa disposição de se livrar dessa exuberância do fermento, dessas coisas que mostram exatamente o pecado, a doutrina errada, o ensino errado, esses vão reinar com ele. O Senhor, falando para a igreja de Tiatira, ele diz que aqueles que perseverarem até o fim, eles vão reinar com ele. E ele diz, vocês vão governar as nações com cetro de ferro. Vocês vão reinar juntamente comigo. Eu vou lhes dar a estrela da manhã. Olha só, olha as promessas que o Senhor está falando para esse que conseguir prevalecer no meio de toda essa influência que tem vindo do mundanismo, do paganismo, e você permanecer firme, você permanecer um ázimo, você permanecer ali com as ervas amargas, porque a gente precisa ter em mente uma coisa, queridos. A busca da felicidade tem feito pessoas acharem que os fins justificam os meios. O diabo tem colocado no coração de muita gente que o compromisso de Deus é com a minha felicidade. Deus não tem compromisso com a nossa felicidade, porque muitas vezes a minha e a sua felicidade estão baseadas em desejos transitórios, pecaminosos, e que vão nos levar para o buraco. Então, não deixa a serpente ficar lhe enganando. O compromisso de Deus é com o propósito eterno dele. E que mesmo que esse propósito eterno dele passe por renúncia, passe por ervas amargas, o final dele será glorioso. Será glorioso, porque esse pão fermentado dessa felicidade a qualquer custo, ele tem prazo de validade curto. Muita gente está sofrendo por isso, tem muitos crentes que estão sofrendo por causa disso, porque na busca desenfreada pela felicidade, que está baseada em desejos transitórios, desenfreados, carnais, e você quer usar Deus de qualquer jeito para ele satisfazer esses desejos. Essa busca tem feito com que muita gente faça qualquer meio. Por isso muita gente chega na igreja
na busca da sua felicidade, já passou pela macumbaria, já passou por todo lugar, porque os fins justificam os meios, e se Deus for aquele que vai suprir o que eu quero Ele. Porém, quando Deus vem fazer isso em nós, Ele nos salva e Ele começa a mudar, porque o meu compromisso não é Ele fazer feliz, o meu compromisso é cumprir o meu propósito na sua vida. O meu propósito na sua vida está acima daquilo que você chama de felicidade. Creia nisso, escute. Aquilo que você chama de felicidade, muitas vezes, é apenas uma porta aberta para a destruição da sua vida. Porque muitos, a felicidade está no adultério. Para muitos, a felicidade está em pegar aquilo que é dos outros. Eu não sei o que está consumindo a sua alma. Sabe, às vezes, um homem ou uma mulher de Deus está ali no melhor momento da vida dele e, de repente, tem uma ligação de alma e começa a ficar consumido na busca dessa pseudo-felicidade e que aí começam a aceitar o fermento dessa mulher. Por quê? Porque começam a dar um jeitinho para entrar numa vida de pecado. Porque eu preciso agora dar um selo naquilo que eu estou fazendo que, no fundo, eu não tenho paz. Então, o que o Senhor quer lhe dar é paz, que é muito mais do que qualquer outra coisa. Amém, queridos? Não é uma palavra boa de se ouvir, principalmente porque a maioria das pessoas vão para Deus para ser feliz. A maioria das pessoas buscam a Deus como a última escapatória daquilo que não deu certo lá atrás, em lugar nenhum. Mas eu quero lhe dizer, isso foi só uma oportunidade para você chegar a Ele. E Ele agora vai lhe transformar. O Espírito do Senhor, ele vai lhe transformar. O Espírito do Senhor vai lhe dar a essência de Jesus. E creia nisso que eu estou falando nessa noite. Creia nisso. Creia que há uma vitória maior do que tudo que você imaginou ou pensou. E o Senhor está preparando para a sua vida. Amém? A igreja de Tiatira, ela deixou o fermento entrar. Ela deixou as doutrinas dos fariseus entrar. Queridos, se a hipocrisia entrou na sua vida, onde você está trabalhando por uma aparência e não por uma essência, se arrependa. Se arrependa. Saia dessa vida. Se você vive dentro da igreja, brigando com tudo e com todos, porque você quer aparecer, porque você não suporta ser o segundo, quando Jesus disse que Ele queria que você fosse o servo, porque você tem que estar sendo reconhecido pelos homens, eu quero lhe dizer, tem fermento de fariseus aí na sua vida. E eu não falo isso apontando nem lhe acusando. Eu falo isso para que você entenda, queridos, que o Senhor, Ele quer que os asmos de Jesus apareçam em nós. Nós temos uma chamada, e a nossa chamada é expandir o reino dos céus na terra. Nós precisamos levar o amor de Jesus nos quatro cantos da terra. Nós precisamos consolidar vidas. Nós precisamos cuidar de vidas. Aqueles que são mais maduros, cuidem como servos. Cuidem como servos uns dos outros. Evangelizem, levem a palavra, espalhem a semente do evangelho. Mas que tudo isso seja feito como fruto daquilo que eu sou e não daquilo que eu quero alcançar. Daquilo que o eu sou está em mim. Que isso seja feito com uma consciência de que você e eu somos dispenseiros. E nessa economia de Deus a gente precisa entender. Ele dispensou para dentro de mim talentos, dons, para eu cumprir o propósito dele aqui na terra. E enquanto eu vou cumprindo o propósito dele aqui na terra, eu vou me tornando vencedor. E aos vencedores têm promessas eternas, coisas que são maiores do que aquilo que nós imaginamos. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu peço, do que aquilo que eu desejo, do que aquilo que eu imagino, segundo o seu poder que opera em nós. Creia nisso, meu querido. Creia nisso, minha querida. Deixa eu lhe falar algo. Quando você ouvir alguém pregando, mesmo que seja eu, algo que seja doutrina de hipocrisia, sai fora. Sai fora, foge. Foge. Se você me ver em algum momento pregando doutrina de hipocrisia, doutrina dos fariseus, ensino que não seja bíblico, se aquilo que eu estou pregando você não vê na Bíblia,
desliga, se desliga, sai, vai para outro lugar, foge. Amém? Não deixe que um pouco de fermento leve sua vida. Então, cuidado quando você para no YouTube e é ministrado por pessoas que são lindas, são bonitas, são exuberantes, é um pão fermentado, que tem uma linguagem bonita. Mas dê uma olhada aqui, essência. Qual é a essência do que está sendo pregado? Porque o que está sendo pregado não é esse evangelho. O apóstolo João, lá em 1 João capítulo 2, diz, nem receba eles em casa. Nem dê graça e paz, porque isso traz confusão. Esse pouco de fermento, ele vai entrar e ele vai destruir sua vida, vai destruir sua comunhão, vai destruir sua alegria, sua paz. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, eu estou aqui repartindo com você. E quando eu prego essa palavra, ela me traz temor e tremor. Ela traz constrangimento para o meu coração, porque o desafio que é para você é para mim. É o mesmo. Eu preciso sair disso. Nós precisamos sair disso. Acautelai-vos. Acautelai-vos. O Senhor está dizendo, esse fermento é pecado. É pecado. Vamos celebrar a nossa vida com os ázimos. Com o pão sem fermento. Vamos celebrar a nossa Páscoa com esses ázimos da fidelidade. Essa é a grande chamada nossa. Porque celebrar pães ázimos é uma festa. O Senhor está nos chamando para uma festa. Quando eu tiro o fermento, não é para sofrer. Quando eu tiro o fermento, não é para ficar cabisbaixo. É para celebrar. É para celebrar. Ele está dizendo que tem uma celebração que é melhor e maior. Uma celebração muito maior. A celebração que você faz com pão fermentado vai ter fim, porque o pão vai estragar. Mas a celebração com o pão sem fermento, ela vai durar para sempre. Então, eu quero lhe chamar nesta noite a uma celebração que não tem mais fim. A uma celebração que é eterna. A encontrar prazer naquilo que realmente lhe edifica. A trocar essa busca desenfreada por essa felicidade que você e eu muitas vezes chamamos de felicidade e vamos colocar a nossa vida, vamos colocar a erva amarga na nossa boca, vamos comer o pão sem fermento, vamos comer a carne do cordeiro, vamos celebrar com ele e vamos entender que tem uma festa esperando para cada um de nós, para cada um de nós. Amém? Temos que olhar tudo isso, porque um pouquinho de fermento, qualquer coisa que você aceitar, que não é a sã doutrina, vai destruir a sua vida, sua célula, seus discípulos, a igreja, sua casa. Qual é a doutrina que tem entrado na sua vida, que tem sido espalhada na sua casa? Porque a sua casa, ela vai viver aquilo que você está trazendo lá para dentro. Qual é o pão que vocês têm comido? Qual é o pão que você tem repartido com os seus filhos espirituais? É o pão sem fermento ou é o pão fermentado? Sabe qual é o pão? A gente precisa ter isso em mente. Muita gente diz, mas eu não concordo. Sabe, queridos, aquilo que você não concorda talvez seja o primeiro sinal de que naquilo que você não concorda está a essência do que você precisa. Primeiro sinal de que aquilo que você precisa está exatamente naquilo que você não concorda. E é isso que a gente precisa entender. Jesus, ele está trazendo essa parábola e ele está dizendo à igreja, eu conheço a sua obra. É interessante que ele está dentro da igreja. Então, o que a gente precisa entender, não importa o que a igreja esteja vivendo, Jesus está lá caminhando no meio dela. Por quê? Porque ele é graça. Ele é o Deus da graça, ele quer nos restaurar e ele sempre encontra no meio de tudo isso um remanescente. E ele diz, eu tenho visto alguns de vocês que não entraram nisso. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o que tens.